Uma das coisas mais importantes é entender quanto custa uma reforma. Quando você comprou um apartamento, a primeira coisa que você precisa entender é quanto você vai precisar de dinheiro ali para conseguir adequá-lo à sua necessidade e deixar ele perfeito para você, porque ele nunca vai ser perfeito para você, a não ser que você reforme, deixe cada cantinho ali pensado para você. Nesse vídeo aqui, muito importante, a gente vai falar sobre tudo que você precisa entender para deixar ele perfeito, tá? Então vamos lá. Duas ressalvas bem importantes, tá, gente? Depende muito do que você vai fazer. Se você vai adequar o apartamento todo, trocar todos os revestimentos, trocar todas as bancadas, colocar forro, tirar forro, então depende de muita coisa. Se o apartamento é um pouco mais antigo, tem que mexer na infraestrutura, trocar toda a fiação, então tudo isso é importante. Qual é a idade do apartamento, como é que está o estado dos revestimentos, o que precisa fazer nele. Outra coisa bem importante é qual é a sua região. Cada região tem uma particularidade, vai ficar um pouco mais caro, um pouco mais barato, depende de quando você está vendo esse vídeo, já vai estar outros valores, tá? Mas tirando essa ressalva aqui, vai estar bem aproximado, eu vou fazer de um jeito que vai ficar atemporal esse vídeo aqui, então pode assistir. Bom, agora sem enrolação, vamos direto para os custos. Qual é o custo estimado por metro quadrado? A média hoje, gente, é de R$3.000 a R$4.500 o metro quadrado de uma reforma de um apartamento. Ou seja, um apartamento de 100 metros quadrados, para facilitar a nossa conta, vai começar em R$300.000 a R$450.000 de reforma. Meu Deus, tudo isso? Tudo isso, gente. Mas aqui eu tô levando em consideração reforma completa, tá? Ah, eu quero só trocar o revestimento, botar um forro, aí vai ficando outros valores. Aqui é uma reforma completa. Pegar um apartamento não tá legal, acabou de entregar no osso, você precisa deixar ele perfeito para você. Calma aí que você vai entender esses valores aqui. Mas a média é essa, tá? Um detalhe importante, quanto menor o apartamento, mais caro fica a metragem quadrada dele. Porque, assim, envolve muitos profissionais, muitos fornecedores, e o apartamento não condiz em questão de metragem quadrada. Quanto maior o apartamento, vai diluindo um pouco mais os custos ali, acaba ficando de forma mais barata, de certa forma, tá? Deu para entender, né? Que o menor ainda tem as mesmas coisas que o grande vai ter, só que o grande tem em maior escala, você acaba ficando mais barato por conta de comprar em quantidade e tudo mais. Outro detalhe importante é em relação a essa média, é uma média de metragem quadrada. Mas aqui eu tô pensando no apartamento completo, tá? Então, um apartamento que tem cozinha, banheiro, quarto. Por que eu tô falando isso aqui? Caso você queira reformar, por exemplo, só sua cozinha, só o seu banheiro, áreas molhadas são bem mais caras do que, por exemplo, a sala, o quarto, que não tem nada de muito elaborado, não tem revestimentos na parede, não tem bancada. A marcenaria às vezes é um pouco mais simples. Então é esse detalhe que vale a pena você entender, ó. Se for o apartamento todo, aquela média. Se for uma área específica, aí pode ser muito mais. Principalmente cozinha, é muito mais do que eu falei. Porque quando você joga no apartamento completo, ele acaba diluindo esse valor aí e fica uma média de 3 a 4.500, tá? Outro detalhe importante, eu não coloquei os móveis soltos nesse valor, tá? Porque aqui, vixe, o céu é o limite. Então você pode botar uma poltrona assinada, caríssima, que distorce toda essa média que a gente tá falando. Então, sem os móveis soltos, fica essa média aí. Se você colocar os mobiliários, tipo sofá, poltrona, cama, é muito variado, gente. Aí você pode colocar eletrodomésticos caríssimos e eletrodomésticos mais simples. Eu deixo aqui nessa média sem os eletrodomésticos. Aí cabe a quem for reformar. Às vezes, muitas vezes aproveita. Então, os meus clientes às vezes aproveitam um sofá, dependendo do padrão do móvel antigo para onde ele vai, o novo, talvez dá para aproveitar algumas coisas, tá? Agora o que eu vou fazer aqui é destrinchar esse valor de metro quadrado em porcentagem. Dessa forma você vai conseguir entender o que pesa mais aqui em questão de porcentagem. Então, para pessoas que não vão reformar completa, não precisa de tudo que precisa de uma reforma, tendo a parte que eu não preciso, a parte mais pesada e por aí vai. Você consegue ter essa noção. Eu vou fazer uma média, vou botar uma porcentagem, vou botar valores em reais, pensando num apartamento de 100 metros quadrados com um custo de metragem por R$3.000, para facilitar a nossa conta e você conseguir entender em reais, que às vezes tem gente que tem um pouco mais de dificuldade em relação à porcentagem, você vai conseguir ver em reais ali o que é mais pesado, o que é menos pesado, qual é a equivalência das coisas dentro de uma reforma. Legal, você vai entender, calma aí. A primeira coisa é a mão de obra e materiais básicos ali. O que é básico? É argamassa, é forro de gesso, essas coisas mais simples mesmo. Aí tem gesseiro, pintor, tinta, massa, tudo que você vai precisar ali da parte grossa, civil ali, mexendo em tomada, mexendo em ponto hidráulico. Essa parte civil que é feita antes no começo da obra, esse é o peso de fazer uma reforma, pensando completo, tá, gente? Então, se você vai fazer só uma coisa pontual, as tomadas já estão te atendendo perfeitamente, não vai trocar o revestimento, aí o peso fica um pouco menor. Mas, de novo, pensa apartamento completo. Climatização e ar-condicionado. Aí, nesse caso aqui, eu coloquei máquinas e climatização. Aí, aqui é a climatização mais simples mesmo. Ar-condicionado split, que é aquele que fica com a condensadora, um sistema de instalação um pouco mais simples do que uma central de ar-condicionado. Apartamentos ali de 100 metros quadrados não vai ter uma central, nada muito elaborado, mas se for um apartamento um pouco mais elaborado, com coisas mais tecnológicas, aí esse valor vai distorcer um pouquinho mais. Revestimentos, aí aqui eu estou colocando material já com assentamento. Então você consegue entender que
as coisas não tem nada muito grande aqui não. Tá vendo que de pouquinho em pouquinho a galinha vai enchendo um papo. Mas aqui, ó, revestimento, colocar piso, colocar revestimentos na parede, trocar os revestimentos do banheiro, esse é o valor. Marmoraria. Muita gente tem muito medo. Eu já vi que dos meus clientes, muita gente tem, marmoraria, cuidado com a pedra. É óbvio que assim, é em menor quantidade, é só a bancada do banheiro, bancada dali da cozinha, mas ela não é tão pesadona não. Mesmo você utilizando uma pedra de boa qualidade, ela não é dos mais pesados não. Agora falando um pouco da iluminação, aqui eu tô falando das luminárias, instalações específicas, lustres, pendentes, spots, perfil de LED, iluminação que vai ficar nos armários. Também você vai vendo que tem uma relação ali em porcentagem, é bem parecida, todos ficam ali próximo ali dos 5% no peso total da reforma. Louças e metais, aqui é cuba de banheiro, as torneiras, torneira gourmet, que eu vi lá no vídeo da torneira, que muita gente gosta da torneira gourmet, torneira mais elaborada, com filtro, mesmo assim, ó, ela não é tão relevante aqui. Isso aqui é um padrão já médio, não é custo-benefício em torneiras e metais, cubas, mas mesmo assim, padrão médio, ela não fica tão relevante no orçamento total, né? Cortinas e persianas, isso aqui é sempre fundamental, nunca está adequado, ou às vezes está muito simples. Quando vai mexer no forro, a gente já pensa em colocar um cortineiro, então já pensa numa cortina sob medida ali para colocar no lugar, bonitinho, legal, bem interessante, né? Outro custo também que pouca gente leva em consideração é vidraçaria. Aí o que eu estou colocando como vidraçaria aqui? É os boxes do banheiro, é algum armário que tem algum tipo de vidro, um aparador que tem um vidro muito especial, espelhos, então aquele espelho que fica na entrada da casa, os espelhos que a gente vai colocar às vezes no banheiro, então toda essa parte de vidraçaria fica aqui. Aí pode ter um acréscimo ali de vidraçaria se for fazer um fechamento de sacada, acaba ficando um pouquinho mais caro. E como eu falei dela, o próximo é fechamento de sacada. É uma vidraçaria, só que é uma vidraçaria diferente, então eu deixei ele separado aqui, mas se englobar os dois aí, você vê que ele tem um peso de 3,1 e 3% o outro, então fica 6%. O fechamento de sacada, praticamente todos os apartamentos que tem sacada opta quando tem essa possibilidade de fechar a sacada, e é um custo relevante, a ponto de aparecer aqui no orçamento. E agora o vilão, eu deixei ele pro final justamente porque ele distorce bastante as coisas, mas é fundamental, não tem jeito, não tem como você ter um apartamento bacana, funcional, sem essa parte aqui. Tem como economizar, tem um vídeo aqui no canal só como técnicas para você conseguir deixar ele um pouco mais equilibrado, mas a marcenaria, meu Deus, ela é muito pesada, né, gente? Ela tem um peso muito grande aqui no equilíbrio das contas. E qual é a dica legal aqui para você que está querendo reformar um apartamento e viu que ela é muito relevante, né, quando você olha essa parte da marcenaria? Só que a marcenaria é uma área limpa, ela não é feita na obra, então você consegue fazer a obra todinha, praticamente aí com 60% do valor que eu mencionei lá naquele custo estimado, e esses 40% você consegue colocar depois, aos poucos. Ela é feita lá na fábrica, traz prontinho, coloca no lugar. O ideal é fazer tudo, deixa tudo pronto logo, mas o semi-ideal, o semi-ótimo aí é deixa a marcenaria um pouco para depois e executa tudo que der para executar, que fizer barulho e poeira, e já resolve logo essa parte e fraciona a marcenaria. Essa dica é maravilhosa, eu dou para todos os clientes, inclusive. Eu duvido que alguém já tinha te falado dessa forma detalhada, com porcentagem, com custo, de forma clara, franca. Então, pelo menos você dá um like aí, ó, para mostrar o tanto que você é agradecido. Obrigado. Tá, agora um tópico bem importante aqui é relação do custo, porque provavelmente quando eu falei lá dos 450 mil reais ali para reformar um apartamento de 100 metros quadrados, muita gente fala, não, mas aqui na minha cidade, 450 metros quadrados é o apartamento. A média que eu tô falando é um apartamento, pelo menos aqui da minha região aqui, é muito mais do que isso. Então, um apartamento nesse padrão, dessa metragem quadrada, custa aí 1 milhão e pouco. Então, o que a gente vai falar agora? Sobre a relação do custo do imóvel com o custo da reforma. A média, gente, para fazer uma reforma legal ali e não extrapolar um pouco mais, porque tem pontos positivos e negativos você extrapolar. Se você quiser colocar o dobro do preço, por exemplo, comprar um apartamento de 300 mil e botar 300 mil de reforma, tudo bem, o apartamento é seu. Só que a média, assim, saudável é 35, 45% ali do custo do imóvel você coloca de investimento para que fique equilibrado, condizente com a região, condizente com tudo. Por exemplo, um bairro de alto padrão, alguma coisa mais elaborada, não dá para colocar revestimento muito simples, um acabamento muito simples, que desvaloriza o imóvel, dificulta a venda, dificulta uma possível venda, né? Eu sei que todo mundo que está assistindo aqui é para morar, né? Mas sempre tem que pensar de forma econômica, como é que ele vai funcionar ao longo do prazo aí de você vender lá mais para frente. Então, tem que fazer esse equilíbrio. Nem coisa muito simples em um apartamento de alto padrão, nem coisa muito elaborada, uma reforma muito cara, um apartamento que tem um custo muito baixo. Então, leve em consideração esses 35, 40% aí do custo do imóvel
como reforma fica equilibrado, fica fácil de vender, ele se reflete ali, o apartamento agradece, fica muito mais fácil de vender e ele fica equilibrado. Você vai conseguir vender e não vai ter prejuízo por conta dessa reforma aí muito elaborada. É uma dica, mas se você quiser colocar mais, tudo bem. Mas sabe como é que você consegue fazer para reformar de uma forma eficiente? Planejamento. É óbvio, né? Mas eu vou falar mesmo assim, o planejamento é fundamental, gente. É com planejamento que você consegue ter as melhores soluções, inteligentes, o caminho mais curto, fica mais eficiente, mais barato. Dessa forma a gente evita desperdícios, custos desnecessários. Toda vez que a gente vai fazer um projeto aqui no escritório, a gente sempre tem um briefing, que é como se fosse uma entrevista, pra gente conseguir entender quais são os desejos, as necessidades, particularidades, orçamento, pra gente conseguir equilibrar o desejo do cliente com o imóvel, equilibrar esse custo ali para não ficar nada muito caro, desde tudo, desde pedra, desde marcenaria. Como você já viu que a marcenaria é pesada, então a gente equilibra a marcenaria para ela não ficar muito mais cara do que de fato precisa ser. E sabendo disso, muito provavelmente vocês devem estar aí nessa fase de escolher um projeto, tá em dúvida quanto custa um projeto, a média de um projeto de arquitetura. No caso aí, um projeto desse aqui seria um projeto de interiores. E sabendo dessa dúvida de vocês, a média, só uma média, tá, gente? Pra vocês conseguirem entender quanto custa um projeto de interiores, é mais ou menos ali 4 a 8% do investimento da obra. Então faz a continha que você vai conseguir entender quanto vai custar o seu projeto. Aí depende muito de cada arquiteto, de cada design de interiores, mas a média é essa aí. Outro serviço também bem importante em relação a uma reforma é o gerenciamento de uma obra. Dependendo do tamanho do apartamento, pode ser 6 meses de reforma, então é muito tempo, muito gerenciamento ali de materiais, de profissionais, de horário. Então, caso você não tenha tempo, a maioria não tem tempo para conseguir gerenciar tudo isso aí e nem vale a pena, tá, gente? É outra especialidade, é outro profissional que faz essa parte aí. Normalmente o custo de um gerenciamento de obra é 10% do valor investido. Então, quanto você vai investir, o padrão que vai ser a sua obra, tem uma porcentagem ali de mais ou menos uns 10% para conseguir gerenciar essa obra e resolver tudo para você só chegar e morar na sua casa maravilhosa. E aí, você já tinha visto alguém que fala de forma clara, dessa forma, sem papas na língua aqui, direto ao ponto? Então se inscreve nesse canal que todo vídeo é assim, dessa forma, com certeza vai te ajudar a fazer boas escolhas aí para não errar na reforma do seu apartamento. E se você ficou assustado ali com o peso da marcenaria, olha esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui eu te ensino todas as técnicas para você conseguir economizar na sua marcenaria, deixar ela muito mais barata, mas ainda mantendo a eficiência. Só dica valiosa, acho que vale muito a pena. E esse outro aqui também vai te ajudar. Então, beijo e até semana que vem, gente. Tchau!